Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos analisar uma importantíssima decisão do STJ, veiculada no informativo 746. Eu estou me referindo ao recurso em mandado de segurança 58.785. Trata-se de uma decisão em direito administrativo com subitem dessa disciplina, concurso público, que é um dos temas mais importantes de cobrança nos concursos da advocacia pública e nos concursos em geral. A relação que as pessoas mantêm com a administração quando disputam vagas para acesso aos cargos públicos é uma das relações mais importantes, e a judicialização dessa lide e das lides decorrentes dessa relação são muito importantes para a vida do advogado público. Essa decisão do STJ é importante para a advocacia pública e a partir dela nós temos uma tese favorável. Aqui nesse caso, a tese do Estado foi vencedora. Vamos analisar, portanto, essa decisão a partir do que normalmente acontece aqui no canal, a análise de um caso adaptado para entendermos não somente a celeuma, mas também aquilo que decidiu o STJ. Vamos lá. Analise o seguinte caso adaptado. Ebesco concorre à vaga em concurso público em cota reservada à pessoa negra, tendo se autodeclarado negro para tanto. Então, as pessoas que concorrem à vaga especial, à vaga reservada à pessoa negra, nesse caso, é uma pessoa que se autodeclara negra no momento da inscrição do certame. Essa autodeclaração depende de confirmação pela banca examinadora, que é um procedimento chamado de heteroidentificação. Na fase do certame que certifica essa condição por meio de banca examinadora, a chamada heteroidentificação, Ebégico recebeu parecer negativo, portanto, a banca disse que Ebégico equivocou-se no momento em que se autodeclarou negro para concorrer à vaga especial. Ebégico, não satisfeito, foi lá e ajuizou o mandado de segurança, alegando duas coisas principais. Primeiro, a análise da banca é meramente subjetiva e que outras pessoas com características fenotípicas semelhantes à sua tiveram chanceladas semelhantes autodeclarações. Basicamente, Ebédico está aqui alegando violação à isonomia, uma vez que a análise da banca é subjetiva, no dizer dele, e também, obviamente, aqui informando que outras pessoas com a mesma autodeclaração de Ebédico, com características fenotípicas semelhantes à sua, tiveram chancelada sua autodeclaração e, no caso dele, o parecer foi negativo. Se você estiver numa segunda fase dos concursos da advocacia pública, isso poderia ser perguntado da seguinte forma: no caso, o mandado de segurança é meio processual adequado para a discussão da pretensão de Ebédico? Justifique sua resposta. Então aqui nós estamos diante de uma situação em que o examinador quer saber se Ebédico está utilizando de forma correta a ação mandamental, o mandado de segurança, para a discussão dessa pretensão jurídica em juízo. Antes da gente adentrar efetivamente nessa celeuma, eu preciso fazer uma breve revisão sobre as principais características do mandado de segurança, porque isso é importante para as tuas provas de procurador. Eu preciso te dizer, antes de tudo, que o mandado de segurança é um importantíssimo instrumento para o controle de legalidade dos atos do poder público. Então, quando um advogado público ele recebe na sua mesa, no seu gabinete, um mandado de segurança, ele tem a oportunidade ali de realizar, de certa forma, o controle interno dos atos da administração. Porque, vamos lá, se o mandado de segurança for usado de forma correta pelo impetrante, então existe ato ilegal e abusivo por parte do Estado. Se existe ato ilegal e abusivo por parte do Estado, compete, nesse caso, ao advogado público exercer junto à administração o controle de legalidade da administração pública, e aqui ele pode informar a autoridade que praticou o ato ilegal e abusivo que, de fato, o ato está, nesse caso, ultrapassando o limite de legalidade, o limite de razoabilidade previsto em lei e, portanto, sugerir a essa autoridade a revisão do seu ato. Se o mandado de segurança é utilizado de forma incorreta, então inexiste ato ilegal e abusivo do Estado, a Fazenda defenderá o ato no mandado de segurança, sendo contrário ao interesse do cidadão na ação constitucional, ou seja, a Fazenda vai promover a defesa judicial do ato do poder público. Então, o mandado de segurança é um importantíssimo instrumento para o controle de legalidade dos atos do poder público, que conta com a participação direta da advocacia pública por meio do procurador, seja o mandado de segurança utilizado de forma correta, seja o mandado de segurança utilizado de forma incorreta. Esse é um dos pontos que é preciso entender a partir da visão de procurador, a fim de que você forme sua cabeça de procurador sobre a ação mandamental. Todo mundo conhece o artigo 5º da Constituição Federal, quando prevê o mandado de segurança, diz assim, conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Essa é a previsão constitucional da ação mandamental. Mas o mandado de segurança, ele exprime um direito fundamental a um procedimento especial, rápido e efetivo, e ele só é assim porque ele não admite dilação probatória, para a proteção de direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por HC ou HD. Qual é o direito fundamental que eu tenho na Constituição Federal quando ela faz previsão no artigo 5º do mandado de segurança? Eu tenho direito a um procedimento especial, procedimento constitucional, rápido e efetivo, e ele só é assim porque ele não admite a dilação probatória. Então, o procedimento constitucional do mandado de segurança é o direito fundamental previsto em termos constitucionais. Mas, como nós vimos, o mandado de segurança, ele protege direito líquido e certo. E o que é direito líquido e certo? Doutrinariamente, direito líquido e certo é aquele que é demonstrado de plano, é aquele que é demonstrado por prova pré-constituída, é a prova que já acompanha a petição inicial do meu mandado de segurança, é a prova documental. A comprovação do ato ilegal e abusivo a sustentar o mandado de segurança se dá por meio de documentos que devem acompanhar a petição inicial, ou seja, a prova pré-constituída, sem necessidade, sem possibilidade de dilação probatória. Então, nós temos no mandado de segurança o direito constitucional a um procedimento rápido, efetivo, a um procedimento em que visa efetivamente a proteção ao direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele que é demonstrado por prova pré-constituída, e essa prova pré-constituída é documental, que acompanha a petição inicial do mandado de segurança, e o mandado de segurança só é um procedimento efetivo, rápido e especial, porque ele não admite dilação probatória. Então, sem prova pré-constituída, não significa dizer que o cidadão não tem direito à pretensão jurídica que ele busca por meio do mandado de segurança. Sem prova pré-constituída, o mandado de segurança ele não é eficaz porque a prova não estando pré-constituída, eu preciso de dilação probatória, e a gente viu que dilação probatória é contrária efetivamente ao procedimento do mandado de segurança. Ou seja, quando eu não tenho recebido o meu mandado de segurança porque a via eleita é inadequada, não significa dizer que minha pretensão jurídica esteja equivocada. Pode ser que eu esteja diante de um ato do poder público que seja abusivo, mas eu não tenho prova pré-constituída para demonstrar essa abusividade, então eu não posso utilizar o mandado de segurança, eu vou ter que desafiar minha pretensão jurídica junto ao Poder Judiciário através de uma ação ordinária. Então, sem prova pré-constituída, não significa dizer que não há abuso de direito por parte do poder público, mas o mandado de segurança não será instrumento hábil para a provocação do Poder Judiciário a fim de que seja demonstrado o ato ilegal, porque nesse caso eu vou precisar da dilação probatória. Então, todas as vezes em que você tem certeza que precisará da dilação probatória, você não pode se valer do mandado de segurança para, nesse caso, colocar à apreciação do Poder Judiciário a sua pretensão de abusividade do ato do poder público, tá? Agora veja, ó, ato ilegal do poder público e prova pré-constituída, então direito líquido e certo existente e presente e condição da ação para manejo do mandado de segurança. Se o ato ilegal do poder público, nesse caso, existe, mas não há prova pré-constituída para demonstrá-lo, então o direito líquido e certo é inexistente para fins de mandado de segurança e ausente a condição da ação para o manejo da ação mandamental. Então, direito líquido e certo, aquele que é demonstrado de forma pré-constituída, através de documentos que acompanham a petição inicial, é, portanto, condição da ação do mandado de segurança. A prova pré-constituída, portanto, é da essência do mandado de segurança. Então, com essa breve revisão que nós acabamos de ter, acerca, nesse caso, da importância para o controle de legalidade dos atos do poder público mediante a advocacia pública na utilização do MS, acerca da natureza jurídica e da previsão constitucional da ação mandamental e acerca do conceito doutrinário do que é direito líquido e certo, vinculado que está a prova pré-constituída e essa prova sendo documental, que dispensa no mandado de segurança a análise probatória essa que é contrária ao procedimento constitucional especial. Com essa revisão, nós podemos ter uma ideia daquilo que decidiu o STJ nesse caso. Voltando ao caso, Ebégico está aí em concurso público concorrendo à vaga reservada à pessoa negra, se autodeclarou como tal, teve parecer negativo da banca examinadora na heteroidentificação,
ajuizou o mandado de segurança dizendo que a análise da banca é subjetiva e que ele não está sendo tratado de forma isonômica com pessoas que possuem características fenotípicas semelhantes à sua. A questão pergunta, no caso, o mandado de segurança é meio processual adequado para a discussão da pretensão diabético? Em outras palavras, o examinador está aqui perguntando o quê? Nesse caso, o mandado de segurança é adequado? Eu posso, nesse caso, analisar a pretensão jurídica diabético sem necessidade de dilação probatória? É isso que o examinador está perguntando. Basicamente, ele quer saber se a pretensão jurídica diabético aqui, ela necessita de dilação probatória, o que afasta o mandado de segurança, ou se ela não necessita de dilação probatória, o que admite o mandado de segurança. Então, perceba que em nenhum momento o enunciado falou sobre prova, mas é justamente a dilação probatória que vai determinar aqui que tipo de resposta nós vamos ter para esse questionamento. Bom, já deve ter percebido você como o STJ decidiu a questão, mas vamos passear aqui pelos fundamentos. O STJ diz de forma muito clara: a opção pela via corretiva mandamental somente se mostrará procedimentalmente adequada se os fatos que alicerçam tal direito puderem ser comprovados de plano e de forma incontestável, mediante a apresentação de prova documental trazida já com a petição inicial, a famosa prova pré-constituída. Continua dizendo, no caso, o candidato havia se declarado pardo quando da inscrição no exame. Todavia, consoante o tino dos membros da comissão posteriormente designada para a pessoal conferência dessa informação, a condição de pardo do impetrante restou por eles recusada, mesmo após a apreciação de pertinente recurso administrativo, então instruído com fotografias e laudos emitidos por médicos dermatologistas. Presente nesse contexto, emerge a inadequação da via eleita, ao menos por duas fortes razões. Em primeiro lugar, o parecer emitido pela comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta em princípio natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova. Esse argumento aqui do STJ é bem interessante, ou seja, o parecer da comissão de autoidentificação, nesse caso de heteroidentificação, perdão, a autoidentificação é diabético, a heteroidentificação é por parte da comissão, o parecer da comissão de heteroidentificação, ele tem natureza jurídica de ato administrativo e, portanto, tem fé pública. Tendo fé pública, nesse caso, o ônus de desconstituir a fé pública desse parecer é diabético na ação. E para desconstituir esse parecer, ele precisa, nesse caso, de qualificada e robusta contraprova. E essa contraprova, nesse caso, necessita da dilação probatória no procedimento do processo, razão pela qual o mandado de segurança não é a via eleita adequada para discutir essa pretensão. Diz mais, outro sim, a dilação probatória é providência sabidamente incompatível com a via do mandado de segurança, o que inibe a pretensão autoral de desconstituir, dentro do próprio mandado de segurança, a conclusão a que chegaram os avaliadores. Em segundo lugar, nas alegações recursais, o impetrante qualifica como subjetiva a avaliação levada a efeito pela comissão examinadora ao argumento de que outras pessoas com características fenotípicas semelhantes à sua tiveram chanceladas suas autodeclarações. Com efeito, alguma razão assiste ao autor no que se refere à natureza relativamente subjetiva da avaliação fenotípica. Aqui é importante que o STJ realmente reconhece que essa avaliação é subjetiva, quando menos porque, no atual estágio tecnológico, não é possível nessa seara estabelecer parâmetros absolutos objetivamente aferíveis ou numericamente mensuráveis. O STJ está dizendo que não dispomos de tecnologia para assegurar com 100% de certeza que uma pessoa é parda, é negra, é branca. Logo, no contexto assim desenhado, se alguma margem de subjetividade deve mesmo ser tolerada, ante a falta de critérios objetivos seguros, surge então mais uma forte razão a sinalizar em desfavor do emprego do especialíssimo rito mandamental para se discutir e definir, no caso concreto, o direito do recorrente em se ver enquadrado como pardo para o fim de concorrer em vagas nesse segmento reservadas. Aqui o STJ dá o ultimato no mandado de segurança dizendo o seguinte, Ebégico, os seus argumentos fazem sentido. De fato, existe aqui um grau de subjetividade na heteroidentificação da comissão examinadora, porque não há tecnologia para identificar com 100% de certeza qual é a classificação que se pode dar à cor de determinada pele. Então, nesse caso, existe sim, efetivamente, uma subjetividade, ainda que mínima, na heteroidentificação,
os critérios são objetivos, mas existe uma análise subjetiva. O STJ confirma essa tese. Mas ele aproveita a tese de Hebesco para dizer, ainda mais por isso, para afastar o parecer e para afastar essa subjetividade, nós precisaríamos efetivamente de uma dilação probatória. Para analisar se essa subjetividade está correta ou não, não é bem afastar a subjetividade, porque o STJ admite que há um grau de subjetividade, mas para analisar se essa subjetividade está correta ou não, ainda assim e mais assim precisamos de uma dilação probatória. Então, o seu argumento da análise subjetiva, ele acaba impedindo o recebimento do mandato de segurança, porque o mandato de segurança não é a via eleita adequada para efetivamente reformar esse parecer negativo da comissão de heteroidentificação, justamente porque essa subjetividade, para que você possa apresentar contraprova dessa subjetividade, você precisa de dilação probatória e esse procedimento não é adequado com a via mandamental, como vimos aqui na nossa revisão e como o STJ colocou no seu julgado, na sua decisão. E aí o destaque do julgado, finalizando, fica assim, ó, é inadequado o manejo do mandato de segurança com vistas à defesa do direito de candidato em concurso público a continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas, quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirma a sua autodeclaração. Então, o STJ, no destaque do julgado, estabelece, portanto, que o mandato de segurança para rediscutir heteroidentificação não é a via eleita adequada, justamente porque esse procedimento exige, na linha do processo, uma dilação probatória. Então, julgado muito interessante do STJ sobre concurso público, sobre heteroidentificação em concurso público, sobre vagas reservadas às pessoas negras, e nesse caso nós temos uma decisão que é aqui importante para a Fazenda Pública e que manifesta uma tese favorável, justamente porque aqui o Estado defendeu não poder o mandato de segurança ter seguimento, justamente porque nós necessitávamos aqui de uma dilação probatória e com essa revisão que eu apresentei fica claro efetivamente que a dilação probatória é incompatível com o rito procedimental constitucional e especial do mandato de segurança. Bom, eu tenho um curso sobre mandato de segurança na escola, completo o mandato de segurança e Fazenda Pública. Se você se interessa, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para que você possa, de repente, se quiser, vir estudar não só esse aspecto, mas todo o mandato de segurança e a Fazenda Pública comigo. Lá estudamos todos os pontos dessa ação especial constitucional, pensando nas provas de procuradoria. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.